A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor se faz presente aqui hoje. Que lapada, hein, na pregação do apóstolo agora. Eu quero ver quem daqui não sai convertido hoje. Eu saio convertida daqui. Eu peço que os irmãos abram em 2 Reis. 2 Reis 6. Glória a Deus, aleluia. Segunda Reis 6, versículo 10. Não, versículo 8, desculpa. Todos acharam? Amém? O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Você pode glorificar por essa palavra, irmãos? Frisando o versículo 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Eu já quero começar essa saudação dizendo assim, que eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você tem passado, mas quem está com você é maior do que quem está se levantando contra você. A palavra vai falar que o rei da Síria, ele puxa uma guerra com Israel. E ele manda os seus homens ir atrás do rei de Israel e atrás do povo. A palavra vai falar que o rei não consegue. E aí ele chega para os seus servos e fala assim: quem é que está traindo a gente? Vamos lá, vocês não vão me falar quem é dos nossos que está pelo rei de Israel? Porque eu mando ir para um canto, ele está lá no canto. Quando a gente chega, ele já saiu. Eu mando ir para outro canto, ele está lá no outro canto. Quando a gente chega, o homem consegue escapar. Tem algum traidor entre a gente. Alguém está dedurando. Aí esse versículo me pega muito, porque aí levanta alguém e fala assim: não, Senhor, não tem ninguém dedurando, não. É porque lá com o rei de Israel tem um profeta. Lá com o rei de Israel tem Elias, um profeta, que tudo que o Senhor fala à noite, que tudo que o Senhor projeta na sua câmara antes de dormir, ele vai lá e fala para o rei de Israel. Você entende que podem estar fazendo macumba, pode estar fazendo feitiçaria de madrugada contra a tua, contra a minha vida, mas quem está com a gente não dorme. Você entende que quando Deus levanta um profeta dentro da sua casa,
Dentro do seu lar, as coisas não vão ficar da mesma maneira. Satanás pode se levantar, mas antes que Satanás se levante, Deus já mostra para você interceder. Deus já mostra para você orar, para você quebrar. Ou você acha que enquanto a gente está fazendo essa vigília, o mal não está agindo, não? Ou você acha que enquanto a gente está aqui fazendo essa vigília, não tem gente na feitiçaria, não tem gente na macumbaria, fazendo coisas ao contrário, não? Se Deus levantou esse propósito na vida do apóstolo de 12 vigílias no ano, cada mês uma vigília, gente, tem algo espiritual sendo trabalhado aí. É algo para a gente combater e guerrear. A palavra vai falar que a preocupação do rei da Síria era o homem que estava caguetando. Mas a gente entende que é algo espiritual. Deus mostrava para Elias enquanto ele estava pensando, enquanto ele estava projetando. Deus te levanta na tua casa como intercessor. É para quebrar, não é para ficar com medo, não. É para orar, para quebrar, para desmanchar. Às vezes a pessoa recebe um sonho, profecia, em revelação de algo ruim. A pessoa, ai meu Deus. A pessoa já começa a se tremer, e já começa a ficar mal, e já entra em depressão, e não quer sair de casa, porque tudo na minha vida dá errado, porque depois que eu comecei a servir a Deus, as coisas só desandam. E Deus, mulher, eu tô te mostrando, é para tu orar. Aí quando acontece, e Deus não fala nada, a pessoa acha ruim. E Deus avisa para orar, para interceder, para quebrar. E a pessoa usa disso para ficar deprimido. Usa disso para ficar deprimido. A palavra vai falar que ele chega e fala assim, não é porque lá tem um profeta. É porque lá tem um profeta. Sabe o que Deus me mostra aqui? É porque nome de profeta aqui dentro dessa casa vai chegar, arecanta labacianda arabácia, em lugares, arecanta labacianda, que tu pensou que não ia chegar, arecanta labacianda. Você acha que Eliseu na casa dele estava pensando que o nome dele estava correndo lá com o rei da Síria? Você acha que Eliseu estava pensando que o nome dele estava correndo lá no meio? Não, porque Eliseu estava preocupado em interceder pela nação dele. Eliseu estava preocupado em orar. Mas as coisas estavam rolando lá. O nome dele estava rolando lá e o rei da Síria já estava sabendo. Aí ele fala assim, é um homem de Deus, é um profeta, então peraí. Vamos lá, me fala onde que ele está, que a gente vai lá. Me fala onde que ele está, que a gente vai lá. O inferno, arecanta, pode até se levantar, arecanta labacianda arabácia, pode querer mandar ir até onde você está, arecanta labacianda arabácia, mas eu profetizo hoje, arecanta labacianda arabácia, que os teus olhos espirituais estarão abertos, arecanta labacianda arabácia, e a estratégia, arecanta labacianda arabácia, a estratégia para lidar com isso, Deus está derramando hoje. Deus está te dando direcionamento, Deus está te dando força. Arecanta labacianda arabácia. Não era um direcionamento que tu queria, não era estratégia para lidar com essa solução, com essa posição, pois Deus te dá hoje. O rei da Síria se levantou, arecanta. Felipe, quando eu li essa passagem para trazer hoje, Deus me falava sobre você. Arecanta, labacianda, arabácia. O inferno pode até se levantar, Felipe, porque a fúria está grande. Arecanta, labacianda, arabácia. Mas Deus diz que o que Ele derramou sobre a tua vida, Ele não revoga. Arecanta, labacianda, arabácia. E vai continuar crescendo. Arecanta, labacianda, arabácia. E vai continuar prosperando. Arecanta, labacianda, arabácia. Eu vejo fazendo coisas para as portas se fecharem na tua vida. Arecanta, labacianda, arabácia. Trabalhando feio. Arecanta, labacianda, arabácia. Porque o inferno falou que se fechar tu para. Arecanta, labacia, arabácia.
Mas Deus diz para você que não vai fechar não. A porta que Ele abriu não vai fechar. Canta lá, bacianda. E no tempo dele vai prosperar cada vez mais e mais. E o teu nome está chegando em lugares que tu não imagina, que tu não pensa, mas vai ser para a honra e glória dele. E o nome dele será glorificado através da tua vida. Canta lá, bacia. Não para não, arecanta labacia, andarabácia. Não para não, que o Senhor vai te dando estratégia. O Senhor vai te dando estratégia, arecanta labacia, andarabácia. A palavra vai falar que o rei da Síria mandou homens, mandou cavalos, mandou carruagem. E durante a noite, a palavra fala que durante a noite, foi durante o dia? Foi durante a noite. Eles cercam a cidade que o profeta estava. O menininho que estava com ele chega assim para ele e fala assim: abre a porta, vê aquele monte de gente, um monte de carruagem, um monte de cavaleiro. Olha e fala assim: meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora? Eu me imagino na situação dele. Pra que eu fui estar com esse homem agora? Por que é que eu inventei de servir esse Deus e estar com esse homem agora, bem nessa hora? Fala pra mim. Onde é que eu estava com a cabeça? Olha, porque, vou falar uma coisa. Na vida do crente tem cada momento que a gente se encontra. Em cada situação que a gente acha que Deus não está nos vendo, que a gente acha que a gente está sozinho, que a gente acha que está desamparado. Eu vou falar o que a gente falou na visita hoje. Você está aqui hoje, não está? O fôlego de vida está nos seus pulmões, não está? Quem foi aqui hoje que para estar respirando viu o anjo descer, a espada desembanhada de fogo? Quem foi que Deus acordou e falou assim: ó, bispa Daiane, levanta daí que eu quero soprar o fôlego no teu pulmão? Quem é que foi? Fala pra mim. Às vezes a gente acha que a gente não está sendo visto, que Deus está em silêncio, como o pastor falou aqui. Só que eu vejo Deus trabalhar ainda quando eu acho que Ele está em silêncio. Porque para eu estar aqui, Ele soprou o fôlego nas minhas narinas. Porque para eu estar aqui, Ele me levantou da cama. E nem por isso teve um rebuliço. A irmã chegou marchando no meu quarto. O profeta chegou revelando. Mas eu estou aqui, não estou? Você está aqui, não está? Porque o mover é espiritual. É dele. É dele. A gente falava na visita: Jesus está no barco, está dormindo, e os discípulos estão desesperados. Porque a gente está mais focado no que Jesus está fazendo do que no que Jesus pode fazer. A preocupação deles não era que eles tinham Jesus no barco. A preocupação deles era que Jesus estava dormindo. A minha sua preocupação é que Jesus não entregou o carro, é que Jesus não entregou a casa, é que Jesus não fez e aconteceu, é que Jesus não sapateou, não rodopiou, não deu cambalhota na tua casa, esquecendo que Ele está aqui. Eu estou mais preocupada com o que Jesus está fazendo no momento do que com o que Ele é capaz de fazer. Os discípulos tudo desesperado, mas estavam com Jesus no barco. Tudo desesperado, mas estava com Jesus no barco. A gente vê esse menino: meu Deus, meu Senhor, fala para mim o que a gente vai fazer. Trazendo para os dias atuais, o apóstolo chama você para ir numa visita. Chega nessa visita, o diabo cata a pessoa, rodopeia e você fica assim: meu Deus, pastor, por que o Senhor me trouxe aqui? Aí o pastor olha para você e fala assim: é você que vai expulsar, porque o pastor sabe. É você que vai expulsar. E você olha assim: meu Deus, hoje era o dia da dor de cabeça. Hoje era o dia. E aí você olha e fala assim: e agora? Gente, vai falar que no lugar desse menino você não ia fazer a mesma coisa? Vai falar que não? Que Jesus que te conhece, que te compre, né? E olhar e falar assim: pastor,
isso aqui eu não encaro não. Pernas para quem te quer, fuz-me. A palavra vai falar que ele olha e fala assim, e aí, o que a gente vai fazer? Eliseu, já sabendo com quem ele andava, já sabendo a autoridade e unção que ele carregava, ele não se preocupa não. Senhor, abre a visão dele porque ele não está vendo. Abre a visão dele porque ele não está enxergando. E tem gente aqui que precisa enxergar a unção e a autoridade que carrega. Não é a unção que Deus vai derramar, é a unção que já foi derramada. É a autoridade que Deus já te entregou. Palavra vai falar, gente, eu leio esse versículo e falo assim, que moral no céu que Eliseu tinha. Que moral no céu, porque pegar o incrédulo, o desesperado, não posso nem falar que era incrédulo, né? Que a gente não conhece a vida com Deus, igual o apóstolo falou, a gente não tem medidor para ver a vida com Deus dos outros. Mas um desesperado, porque quando a gente está desesperado, a gente fica meio fora da casinha. E fala assim, ó, Jesus, abre a visão dele. Abre porque ele não está enxergando. E para andar com Eliseu, tinha que ter a mesma visão que ele. Sabe por quê? Porque ia se debater com esse tipo de situação. Eu dei um exemplo aqui que acontece muito do apóstolo nas visitas, onde as pessoas manifestam. Quer andar com o apóstolo, tem que ter a visão espiritual de que sabe expulsar também. Quer andar com a bispa, tem que ter joelho no chão e saber orar. Eu lembro que o apóstolo... Eu vou entregar os obreiros aqui agora. O apóstolo falava assim, porque eu sou homem de oração, eu ajoelho no monte, eu oro. Aí a gente falava assim, não sei os obreiros da sede, estou falando da Sintra. Eu não vou para o monte com o apóstolo, não. Eu não vou para o monte com o apóstolo, não, porque ele ajoelha, não tem hora para levantar, e nós vamos ficar lá só no glória, aleluia. Nós vamos passar vergonha lá. Para descontrair, gente. Mas os obreiros falaram assim, eu também falei. Eu falei assim, eu não vou não. O apóstolo vai passar 2 horas orando e a gente só no glória, aleluia, amém. Mas é porque Deus quer igualar. Deus quer igualar. Sabe por que Ele permite você andar com pessoas melhores? Que eu digo assim, no sentido de saberem mais que você. É para você se igualar, é para você aprender também. É porque a gente também se cobra. Eu falava com o apóstolo a vez que ele foi lá em casa, que a Fabiana, a bicha tem Bíblia dos pés à cabeça. E muitas vezes eu falava assim com Deus, Senhor, eu preciso aprender também. Eu preciso aprender também. Não é de inveja, gente, mas é admiração que você tem pela pessoa. É admiração. E você fala assim, eu quero ser parecido um pouquinho. Eu quero essa unção. Jesus, nem que seja um pouquinho. Um dia foi o Felipe, a bispa, o apóstolo lá para Sintra. E eu estava na direção do culto. Os 3 subiram para orar no altar. Eu no meu cantinho falei assim, a elite chegou. Chegou a elite, deixa eu ficar aqui posicionada. E Deus permite para tirar a gente do nosso comodismo. Para a gente ver milagres e provocar milagres. Aquele menino poderia ter olhado aquele monte de carruagem, aquele monte de soldado e falado assim, pronto, a gente morreu, eu não quero andar mais com esse homem não. Mas saiu de lá mais crente do que quando entrou. Do que quando abriu aquela porta. Porque viu o milagre acontecer. Viu que tinha carruagem de fogo. Que quem estava com ele era mais forte do que quem estava contra ele. Aleluia. Pode se levantar. Deixa se levantar. Deixa falar. Você sabe quem é com você. Eu peguei uma frase que o apóstolo falou e eu nunca mais soltei. Eu me importo com o que Deus está pensando de mim. Com o que fulano, ciclano está achando não interessa. Agora, o que Deus está pensando de mim, isso me preocupa. E era essa. Essa tem que ser a nossa preocupação. O que Deus está pensando de nós. Que a nossa visão espiritual essa noite possa ser aberta. Cara, aberta para ver vulto, aberta para ver Satanás? Não.
aberta para ver as coisas de Deus, para saber reconhecer Ele, para ter discernimento dEle. Sabe por quê? Porque a gente prega, a gente fala muito sobre Ele, mas será que a gente reconhece Ele? Será que a gente sabe reconhecer a voz de Deus? A voz de Deus tem que ser colocada em um local no nosso coração, aonde ela não é comparada a ninguém. Quando a tua mãe te chama, tu não sabe reconhecer? Quando um irmão chama, tu não sabe reconhecer? E quando o teu pai te chama? Se teu pai te chamar em meio à multidão, você vai saber que é teu pai? Você vai saber que é ele te chamando? Coloca o Senhor numa posição que é só dele, que só ele habita no teu coração. Um cantinho que é só dele. Cantinho não, campão, porque Deus é gigante. No centro de tudo da sua vida, que teu coração seja um altar a Ele. Amém? Que essa palavra fique no coração de vocês e que no tempo certo ela frutifique. Em nome de Jesus.